Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao último dia do nosso quarto workshop Singen da Universidade Federal do Paraná. Eu sou o professor Álvaro Berghetti, do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal do Paraná, e vou ser o moderador da palestra do professor Rubens Onofre Nodari, palestra intitulada Patrimônio Genético e Conhecimento Tradicional Associado versus Indicação Geográfica e Uso Comercial de Raças e Variedades Crioulas e Nativas, o impacto da nova legislação. Gostaria inicialmente de cumprimentar o professor Rubens, né, e agradecer a sua disponibilidade em estar participando como palestrante do workshop, e também cumprimentar a todos aqueles que nos acompanham nessa sessão e desejar um ótimo evento. Antes de passar a palavra para o professor Rubens, quero fazer uma breve apresentação de sua trajetória profissional. Bom, o professor Rubens é engenheiro agrônomo pela Universidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, mestre em agronomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PhD em genética pela University of California de Davis, Estados Unidos, e atua como professor na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Está lotado no departamento de fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, e atua como orientador, né, de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais. O professor Rubens é pesquisador 1A do CNPq e suas áreas de pesquisa são genética e melhoramento de plantas, organização da variabilidade genética de populações naturais, conservação e uso de recursos genéticos vegetais, bioriscos e biossegurança de organismos geneticamente modificados e efeito de agrotóxicos em abelhas. Além disso, né, o professor Rubens também atuou como gerente da divisão de recursos genéticos do Ministério do Meio Ambiente no período de 2003 a 2008 e atualmente é membro da Comissão Nacional Técnica de Biossegurança, a CTN-Bio. Professor Rubens, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade e passo a palavra para o senhor. Muito boa tarde, professor Álvaro, muito boa tarde a todos que nos acompanham nesse workshop. É de extrema importância discutir questões que são muito relevantes, principalmente para quem trabalha com plantas e com conhecimento tradicional associado. Esse é um tema que não é muito simples de ser abordado, mas que, de qualquer forma, ele merece ser abordado porque, enfim, ele pode facilitar a vida da gente ou pode criar alguns problemas ao longo do tempo. Então, nesse primeiro slide, eu queria fazer uma observação. Nós não temos indicação geográfica em si relacionada com um elemento só. Então, por exemplo, nós temos arroz orgânico no Rio Grande do Sul, mas é em função também do manejo que é feito e do próprio ambiente. Nós temos de café, enfim, temos várias indicações geográficas ou até denominações de origem de muitas espécies vegetais, mas sempre associado com o local, com o terroir. Então, eu vou enfatizar aqui, principalmente, a questão das raças, né, de animais crioulas e variedades crioulas, diante da evolução da legislação. Então, aqui nós temos um pouco enfim, da concepção que eu queria trazer para vocês, que nós temos, assim, a sociedade, vamos supor, que nós estamos vivendo hoje, nós herdamos combinações alélicas, né, que são os genótipos, as mais diversas, né, possíveis, em grande quantidade, e o uso dessa diversidade genética ou de combinações alélicas é que permitiu, ou que permite ainda, o desenvolvimento de novas variedades ou novas raças de animais.
Mas essa riqueza, ela é resultante do acúmulo, né, de centenas de gerações antes da nossa, né, que fizeram seleção, enfim, que adaptaram plantas e assim por diante. Então, é dessa riqueza aí que eu vou falar, vou concentrar muito em plantas, que é meu objeto de trabalho, mas isso guarda similaridade com raças de animais, embora o número de animais que foram domesticados é extremamente menor do que o número de espécies de plantas domesticadas. E aqui nesse slide eu gostaria de mencionar algumas questões que são relevantes, na minha opinião. Uma delas é que os livros sempre tratam, no princípio, como a nossa civilização era coletora-caçadora, mas, na verdade, o mais importante de tudo é que ela era também domesticadora, certo? É claro que a domesticação, ela avançou muito quando o homem se tornou sedentário, né? Porque tornou as plantas e os animais domésticos. E a seleção, né, que foi feita durante o processo de domesticação. Então, a rigor, os nossos antepassados, eles foram melhoristas, né, no conceito que nós temos atual de melhoramento, né? A partir da diversidade, eles selecionaram tipos que resultou na domesticação. E talvez essa seja a maior contribuição deles, porque, claro, ser coletor-caçador era para matar a fome, né? Ou ter, assim, o prazer de se alimentar de algo muito saboroso. Então, isso é muito importante. No século passado, ocorreu o surgimento da indústria da semente e os melhoristas, então, usando essas variedades crioulas, eles, né, por cruzamento e seleção, obtiveram novas plantas, novas sementes melhoradas, a transgenia, e aí surgiram, então, também no século, concomitantemente, a produção intelectual. Perdão, a proteção intelectual. A Convenção da UPOV, ela é lá de 1900, em Paris, embora ela não foi imediatamente seguida ou utilizada, mas em 1930, nos Estados Unidos, nós tivemos a primeira norma de patente que permitia, inclusive, o patenteamento de mutações, né? Isso ocorreu nos Estados Unidos, de plantas de propagação vegetativa. Então, o século XX foi marcado, assim, depois dessa norma americana de 1930, a partir dos anos 70, né, houve essa proliferação de normas de proteção. Uma característica que é importante e que a norma não contempla, que as normas legais não contemplam, mas é da natureza do que nós herdamos, né, das outras gerações, é o compartilhamento de sementes. A esquerda, né, essa atitude de compartilhar sementes é extraordinariamente notável, porque todos os tipos domesticados em um lugar, eles foram disseminados para outros lugares, né? Isso todo mundo conhece. Então, essa é uma atitude que acompanha a domesticação, né, das espécies, tanto vegetal quanto animal, e a sua disseminação. E isso não é contemplado na norma legal. E isso cria implicações em termos de concepção do que é, de fato, uma semente crioula. E eu vou insistir aqui num ponto que eu chamo semente, às vezes, como sinônimo de variedade, porque os movimentos sociais chamam de semente, e nós, na academia, chamamos de variedade ou cultivar. Então, sempre que eu me expressar de semente, vocês entendam também como se fosse uma variedade. A direita é outro aspecto importante dessa contribuição histórica dos primeiros melhoristas.
Não existe muita diferença entre nós e os alimentos que nós usamos, né, no dia a dia. Eles são dependentes de nós e nós somos dependentes deles. Todos os alimentos de espécies domesticadas, seja animal, vegetal ou até de fungos, eles não cutucam o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque eles já são parte da coevolução, né? Eles são membros da coevolução nossa com essas espécies. Então, esse é outro aspecto também que é muito importante. Na sequência, eu vou entrar diretamente, então, na questão que é a mais que me preocupa há 30 anos ou mais, que é de quem é a biodiversidade ou de quem são os recursos genéticos, né? Ou de quem são as sementes crioulas, mais propriamente dito. Então, vou começar aqui a fazer relatos a partir de 1989, quando, no âmbito da FAO, foram tomadas 2 resoluções numa mesma reunião anual, na reunião anual de 1989. A resolução 4, que reconheceu o direito dos melhoristas de plantas, e isso foi implementado em um grande número de países. Hoje, aproximadamente 70 e poucos países são membros da UPOV e têm normas internas de proteção de cultivares ou outros tipos de proteção. A resolução 05 do mesmo ano reconhece o direito dos agricultores, né, que seriam derivados de contribuições passadas, presentes e futuras, na conservação dos recursos fitogenéticos, né, com ênfase aquelas que foram, né, realizadas principalmente nos centros de origem e diversidade. Este nunca foi implantado, com uma ou outra exceção em alguns países. 3 anos depois, foi feito aqui no Rio de Janeiro uma grande reunião uma grande conferência, melhor dizendo, né, na qual foram aprovados 5 instrumentos importantes, né, a Convenção do Clima, a Convenção sobre Diversidade Biológica, Agenda 21 e assim por diante. Em 92, houve, então, com a aprovação do texto da Convenção sobre Diversidade Biológica, houve uma mudança de paradigma. Até então, as sementes ou as variedades eram patrimônio dos povos a serviço da humanidade. E isso passou a ser direito soberano dos Estados. Cabia ao Estado decidir se queria ser dono ou não, né, dessas sementes. Qual é que foi a razão disso? A razão disso, a razão principal, existe a razão econômica, que eu vou comentar depois, mas existe uma outra razão que é importante, que na época era muito discutido a questão do biocolonialismo. Os países europeus, ao perceber a grande diversidade genética nos países do hemisfério sul, começaram a criar colônias e começaram a tomar conta de terras e de suas espécies vegetais e animais. Isso aconteceu com grande parte dos países europeus e aconteceu no Brasil também, né? Nós somos testemunha disso. Então, essa expoliação que houve naquela época foi chamado pela Vandana Shiva de biocolonialismo. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma espécie aqui que é emblemática lá na Amazônia, que nós hoje temos 2 grandes variedades de jambu domesticado pelos povos indígenas. E a última revisão que eu fiz, que faz quase 10 anos, tinha a bagatela de 137 patentes. Então, isso era uma questão que estava por baixo. A outra questão era econômica. No âmbito da FAO foi criado um grupo que, na época, eles tinham uma atividade que se chamou The Undertaking, ou seja, era preciso fazer alguma coisa para que o norte, o hemisfério norte, usasse a diversidade genética do sul, porque para fazer biotecnologia se precisaria de diversidade genética.
E o hemisfério norte não tinha tanta diversidade genética quanto o hemisfério sul. Então, essa foi outra razão econômica dessa mudança de paradigma introduzida pela Convenção sobre a Diversidade Biológica. Bom, aí se seguiram aqui, vou colocar numa linha, lei de patentes em muitos países no Brasil. Aqui estão os números das leis no Brasil: lei de proteção de cultivares, medida provisória sobre acesso e repartição de benefícios, e aí vai, né? Lei de sementes, lei de biossegurança, o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura. Depois nós tivemos aqui o Protocolo de Nagoya, adotado pela ONU. Nós tivemos a lei, em 2015, a Lei da Biodiversidade, o de Acesso e Repartição de Benefícios. Em 2020, emblematicamente, o Brasil adere ao Protocolo de Nagoya sobre acesso e repartição de benefícios, que eu vou comentar agora alguns desses temas e as implicações que eles têm sobre as variedades crioulas. Nós temos na lei de patente, todos vocês sabem, só vou passar rápido, mas a patente, para se obter uma patente, precisa de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Ora, a aplicação industrial, quase que não funciona para plantas, mas pode ser admitida. A questão principal aqui é a atividade inventiva. O desenvolvimento de uma cultivar, né, em tese, para a maioria da comunidade científica, ela é uma descoberta. Não é necessariamente uma atividade inventiva. Embora se faça cruzamento, a gente não sabe o que vai obter lá no final. Né? São novas combinações aléricas e a gente vai descobrindo qual que é mais importante ou qual que é superior e assim por diante. É uma novidade? É uma novidade, porque qualquer associação alélica, eu defino o genótipo como uma associação entre alelos, é uma novidade, mas não é uma atividade em si inventiva. Então, por essa razão, é que as plantas não são passíveis de patentes, embora o INPI, ele, contraditoriamente à lei, eles atribuem patente a um sistema genético introduzido numa variedade e concedem patente para aquilo, né? Que são os transgênicos. Mas aquele sistema genético introduzido com transgenia, ele não funciona sem a variedade. Então, é uma patente indireta que o INPI consegue maldosamente contra quem produziu as variedades crioulas. Bom, e descobertas pelo artigo 10 da lei também não são patenteáveis. No artigo 10 ainda também não constitui invenção, portanto, não pode ser patente, o todo ou parte de micro-organismos vivos e assim por diante, que vocês também já conhecem. Então, tem uma exceção aqui, que são os micro-organismos transgênicos, então, que são as únicas exceções de patentes, então, do material da flora e da fauna brasileiras. Posteriormente, o Brasil adotou a lei de proteção de cultivares, e na lei de proteção de cultivares é o direito do melhorista. Aqui está excluído, aqui não está incluído, perdão, o direito dos agricultores, mas sim o direito dos melhoristas. O artigo 3º dessa lei, ele é discriminatório, ou seja, para os efeitos dessa lei, uma cultivar, né, para ser protegida, ela tem que ter 4 critérios básicos: nome, ser distinta, ser homogênea e ser estável. Uma variedade crioula ou uma raça de animal, por ter muitas combinações alélicas, muitos animais diferentes, ou muitas plantas diferentes, ou heterogêneas, jamais vão poder ser beneficiadas pela lei de proteção. Então, o Congresso Nacional, na época, ele praticamente eliminou qualquer possibilidade de alguma proteção às variedades crioulas ou às raças de animais.
E isso recai sobre o sistema de reprodução de plantas, como vocês sabem. Eu quero compartilhar agora com vocês o seguinte: bom, quais as implicações da Lei de Proteção de Cultivares ao excluir a possibilidade de proteção de variedades crioulas? Nós podemos aqui discorrer muitas questões relacionadas a isso, mas, por exemplo, essa variedade que está aqui no meio, essas 3 espigas no meio, é resultante do cruzamento de uma variedade que tem as 4 espigas na direita e o palha roxa, que infelizmente não está no slide. Foi desenvolvida por esse senhor que é um agricultor. Bom, ela pode ser protegida? Não, porque ela não é homogênea, ela é heterogênea. Então, agora, para o seu Orlandini, não tem implicação nenhuma, mesmo porque ele compartilha a semente com os outros. Certo? Então, eu vou colocando a questão, por enquanto, dessa maneira, e depois eu vou voltando a isso. O seu Vilmar Menegatti, aqui faltou um R aqui no nome, não é Vilma, é Vilmar Menegatti, ele aprendeu a fazer cruzamentos em oficinas, que nós fizemos com agricultores, e ele fez cruzamentos com uma planta frutífera, e ele tem lá os seus clones, ele cultiva isso e ele vende. Algum problema? Também não, né? No sentido de ele ser prejudicado. Bom, aqui, se vocês olharem no Registro Nacional de Cultivares, não vai ter nenhuma variedade crioula. Aqui está o site, só para mostrar, porque elas estão excluídas dessa lei de proteção de cultivares. A lei de sementes, ela define o que é uma cultivar local, tradicional ou crioula. Na academia, nós já tivemos assim discussões bastante acaloradas sobre o que é uma cultivar crioula, o que é uma tradicional, o que é uma local. Aqui nós temos a primeira definição legal, né, que é uma variedade desenvolvida, adaptada ou produzida por agricultores familiares, assentada em forma agrária, indígena, e assim por diante. E reconhecida pelas respectivas comunidades, que é a critério do mapa, considerados também os descritores socioculturais e ambientais, não se caracterizam como substancialmente semelhante às cultivares comerciais. Vocês vejam a perseguição da matéria legal contra os agricultores. Quer dizer, uma empresa de semente, cruza variedades crioulas, tem uma variedade que, se é uniforme, pode ser protegida. Agora, o agricultor que tem a sua semente lá, ele tem que provar que não é substancialmente semelhante àquela melhorada, quando devia ser o inverso. Certo? Então, é uma penalidade, embora, até onde eu saiba, o mapa, desde que essa lei foi estabelecida, nunca publicou uma lista de variedade crioula local, tradicional ou crioula. Não conheço, pode ser até que tem. Então, esse é um artigo que está na lei que define, mas se tornou inócuo, ele não é operado, ele não é... Ou seja, nós não temos uma lista de variedades crioulas ou tradicionais ou locais, como vocês querem. E isso é um problema que nós temos, porque elas são invisíveis para a sociedade, invisíveis para a academia, e elas não têm a devida consideração que deveriam ter. Eu não sei por que esse artigo está na lei de sementes, eu não acompanhei a tramitação, e não consigo por que o Ministério da Agricultura não reconhece ou não diz quem é variedade crioula ou quem não é. E a lei de sementes cria um paradoxo e diz o seguinte: não é obrigatória a inscrição no Registro Nacional de Cultivares e cultivar local tradicional ou crioula. Mas como é que eles vão botar no Registro Nacional de Cultivares se ela não é uniforme e não é reconhecida como tal? Então, notem que a norma legal, ela concede algumas coisas, mas que são
impossíveis né, de serem beneficiadas de estarem lá. Como eu mencionei antes, a FAO, ela reconheceu o direito dos melhoristas que foram implementados e dos agricultores que não foram implementados. Por ocasião da aprovação do Tratado Internacional de Recursos Genéticos para a Alimentação e Agricultura, em 2003, a FAO reconhece os direitos dos agricultores, mas diz que cabe às partes contratantes, ou seja, aos países, cabe a responsabilidade de eles ordenarem juridicamente em seus países, de proteger ou não. Cabe a essas partes. Então, há 20 anos, né, que o Brasil concordou, porque essa é uma decisão que se toma por consenso no âmbito da FAO, que isso é o país que tem que resolver, ou de concretizar. Até hoje, o Brasil não fez nada nessa direção, embora, na época, concordou que isso cabia aos países, né? É importante mencionar que o mesmo tratado, no seu artigo 10, pela primeira vez, estabelece repartição de benefícios caso uma variedade crioula entre naquele sistema multilateral de acesso facilitado entre países, desde que o produto gerado a partir desse acesso gera restrições, ou seja protegido ou patenteado. É o único instrumento que nós temos internacional hoje que pode, de fato, trazer algum benefício de repartição de benefícios, é o Tratado 10, que está funcionando precariamente em termos de repartição de benefícios, e depois nós podemos discutir mais isso, se alguém tem interesse, eu tenho aqui algumas informações. Então, chegando na lei aqui, que eu acho que é a principal, né, que é o principal objeto aqui do workshop, eu não vou comentar, porque isso aqui vocês já conhecem, só vou comentar aqui um outro aspecto, e o que me causa assim, bastante constrangimento é que eu vivo ainda numa época da civilização humana em que que os legisladores dizem o seguinte: conhecimento tradicional associado de origem não identificável. Como que não... a expressão ela não é a mais correta, porque qualquer conhecimento pode ser identificado. Qualquer, desde que a gente investigue. O que talvez o legislador queira dizer que ele pode ser compartilhado. Lembrem que eu mostrei um slide lá no começo, quando as pessoas com as mãos, né, com sementes nas mãos, estavam ali compartilhando, cada um a sua semente com os demais. Talvez é isso que eles queiram dizer, mas não posso concordar que seja de origem não identificada, porque sempre muitas pessoas podem ter o mesmo conhecimento. Nós, quando estudantes aí vamos numa disciplina, nós vamos ter o mesmo conhecimento sobre assuntos. Os agricultores também trocam ideias, né? Conversam, e eles têm conhecimentos, às vezes os mesmos conhecimentos sobre muitas coisas. Mas vá lá. Entretanto, essa definição ela tem implicações extraordinárias, como nós vamos ver na sequência, né? Então, o primeiro aspecto é que a lei 13.123, ela contraria a lei aprovada ou a Convenção sobre Diversidade Biológica aprovada pelo Congresso Nacional, onde o conhecimento prévio informado é obrigatório. Ou seja, a lei aqui dispensa para aquele tipo de conhecimento e assim por diante. Então, nós vamos adiante. Isso aqui eu vou pular porque... Vou aqui, perdão. Aqui nós temos outra definição. A Lei 13.123, ela também apresenta uma definição
de variedade tradicional local ou crioula, aqui já não aparece, não aparecem os mesmos 3 termos lá da lei de sementes, que é ou variedade tradicional ou local ou crioula, aqui elas são consideradas sinônimas, só que a definição que está aqui é diferente daquela que está na lei de semente, que eu mostrei anteriormente. Então, isso também cria um problema, porque aqui o mapa não é encarregado de dizer se ela aqui o mapa, ou nesse dispositivo, não é informado que o mapa é quem vai dar o reconhecimento, né? Critério do mapa, levando em conta tal, para, né, reconhecer que a variedade criou. Aqui não há essa redação. Ou seja, aqui a definição é mais apropriada no sentido do surgimento ou do que nós entendemos por uma variedade crioula, certo? É um grupo de plantas que tem diversidade genética, que está adaptada a algum local, né, foi adaptado por alguma população humana, que pode ter tido seleção artificial, ou seja, agora nós temos uma definição um pouco, ou seja, mais adaptada ao que de fato elas são, ou como elas surgiram. A mesma definição vale para raças de animais que são aqui crioulas. Houve também uma contribuição muito importante da Lei 13.123, no sentido de reconhecer conhecimento tradicional. Para nós é importante, porque até então, eu que fiz muitas pesquisas com isso, eu não podia publicar coisas que eu aprendi com quilombolas, com povos indígenas, de medo que alguém se apropriasse daquela informação. Então, muitas das coisas antes dessa lei, que eu não publiquei, ou que muitos de nós não publicou, hoje eu posso publicar, porque passa a ser, então, o reconhecimento do conhecimento científico tradicional. E isso é um avanço bastante significativo. Então, como eu mencionei antes, o acesso ao conhecimento não identificável independe do consentimento prévio informado. Isso aqui devia ser revogado, porque eu sei que é difícil de operacionalizar, mas temos que encontrar uma forma de operacionalizar, mas não negar consentimento prévio informado. A lei também prevê ou define variedades, né, que tenham propriedades características distintivas no país, ou seja, após a introdução do germoplasma, naturalmente muitas mutações ou cruzamentos, então novas associações alélicas são produzidas e, diante de um ambiente diferente do original, é provável que as características genéticas e fenotípicas elas passam a ser bastante distintivas. Nesse sentido, o Ministério da Agricultura está encarregado de publicar essas listas e, pasmem, né, em quase 10 anos da lei, nós temos uma variedade que foi desenvolvida aqui em Santa Catarina pela antiga EPASC, que é atualmente a EPAGRE, que tem propriedade característica. Todas as outras variedades crioulas que estão há centenas de anos, ou milhares, não estão aqui. Então, eu não sei se é uma discriminação deliberada do Ministério da Agricultura, ou do governo, ou dos governos, enfim, que nós temos olha aqui, o Brasil tem 4 milhões de pequenos agricultores. A maioria deles planta, por exemplo, milho, feijão e tal. Quantas variedades teriam características distintivas? Grande maioria. Elas não estão aqui. Continuam invisíveis. A legislação, ela procura e quem faz a gestão das normas legais procura manter as variedades crioulas invisíveis. Ou seja, deve ter razões muito fortes para isso. É claro, então, que, por ocasião da aprovação da lei,
a sociedade civil foi marginalizada da discussão, né? Eu só estou mostrando aqui questões de 10 anos atrás, e, de outro lado, nós temos também uma contribuição da comunidade científica para tentar promover um pouco da visibilidade e da inequação das normas legais em relação às sementes crioulas. Essa é uma publicação que foi essa publicação é resultado de um estudo de milhos de terras baixas, aqui tanto tanto no Brasil quanto no Uruguai, nas terras baixas, e dezenas de raças de milho que não existem no centro de origem no México, não existem no centro de diversidade, que é o Peru, que é o segundo maior centro de diversidade de milho, mas que tem no Brasil. Então, nós temos aqui raça, estou falando raça, é conjunto de variedades, certo? De milho no Brasil, que não tem no México. São associações alélicas distintas, cultivadas em ambientes distintos. É uma riqueza enorme, continua invisível, né? Então, olhando para essa tentativa de invisibilidade e de não importância das sementes crioulas, eu fui buscar guarida com os filósofos, né, porque a minha angústia sempre foi muito grande relacionada a isso. Então, tem os textos do professor Hugo Lacey, e então eu vou compartilhar com vocês o que esse filósofo tem a nos dizer sobre por que as variedades crioulas não são protegidas como as demais. Então, as sementes melhoradas, as convencionais, os transgênicas, não podem ser produzidas sem o uso das sementes crioulas. Mas o inverso não é verdadeiro, certo? Ou seja, e mesmo que não use diretamente as sementes crioulas, usa outras variedades modernas que se originaram, por sua vez, das crioulas, certo? Mas as crioulas não precisam, ou seja, os agricultores, pequenos agricultores não usam a variedade transgênica ou convencional para fazer suas, ou raramente usa, vamos colocar assim. Então, geralmente, né, como eu mencionei antes, sempre nós, humanos, temos a sensação de injustiça em relação a essa discriminação com relação às sementes crioulas, né? Que elas são apropriadas sem nenhuma compensação. Então, a indústria de semente, ela se apropriou livremente dessas variedades. Continua se apropriando livremente, porque hoje não precisa nem de consentimento prévio informado para uma empresa pegar uma variedade crioula, colocar num bloco de cruzamentos e ver uma variedade e proteger. Não precisa de consentimento prévio informado. E não sei quem vai descobrir se eles usaram ou não. Agora, o contrário não ocorre, né? Então, o que critério alguém estabelece ou admite que para umas tem proteção e para outras não? Bom, uma das questões que é levantado pelo professor Lacey é que a primeira, ou seja, as variedades melhoradas ou as transgênicas, elas incorporam conhecimento científico, mas as crioulas não. Bom, nós sabemos que as variedades modernas, elas não cumprem os 3 requisitos de patentes, né? Mas também tem uma questão que é importante, que é dito pela comunidade científica e pelos políticos, que a produção de alimentos não seria suficiente com o uso só das variedades crioulas. Ou seja, alimentar a humanidade, nós precisamos de muito mais produtividade. Isso é absolutamente questionável, porque eu conheço agricultores que têm variedades crioulas que rendem tanto quanto os híbridos, no caso de milho, feijão e o que vocês quiserem mais, nós podemos discutir isso depois. Mas também não existe consenso nessa argumentação que umas têm conhecimento e outras não. Ambas são descobertas.
e ambas podem ter seleção artificial. Então, em ambas, uma combinação alélica é obtida. Não importa se conhece as leis de Mendel ou não conhece, importa que são novidades em ambos os casos. E em ambas não se cumpre os requisitos de proteção intelectual, mas umas são protegidas, outras não. Em termos de conhecimento científico, todos nós sabemos que o conhecimento ele avança através de uma forma sistemática e empírica de investigação. E os agricultores também fazem isso. Conversando com eles, a gente conhece por que eles selecionam uma e não outras. Eu mesmo aqui vou compartilhar com vocês algumas variedades desenvolvidas em conjunto com eles, que foram eles que selecionaram. Então, segundo o Lacey ainda, é injusto e inaceitável que as políticas públicas e as normas não reconheçam e valorizem o principal insumo da segurança alimentar dos seus países, que no fundo são as variedades crioulas. Ademais, é importante mencionar que existe aqui um paradoxo. O melhorista, quando desenvolve uma variedade, ele espera que ela ocupe uma área. E qual a área que essa variedade vai ocupar? Ou uma raça de suíno, ou uma raça de ave. Qual é a área que ela vai ocupar? Vai ocupar uma área em que tinha outra variedade, uma crioula. Então, quando tem uma nova variedade, ocorre a substituição paulatina das variedades crioulas, que é a base do melhoramento genético para as novas variedades. Isso aqui é uma coisa importante. Quando a gente considera in situ e ex situ, ou seja, aquelas coleções ex situ, é como que a gente congelasse a evolução daquelas combinações alélicas, ou seja, eu tenho um conjunto de combinações alélicas guardadas. Aquele material que fica a campo, aquelas variedades que ficam a campo, crioulas, elas são objetos de mutações e cruzamentos, ou seja, novas associações alélicas surgem quando a gente tem a conservação na propriedade. E dessas, cada vez menos nós temos. Então, também, isso não deixa de ser uma ameaça. Mais do que isso, as variedades modernas ou ditas que usam conhecimento, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui dentro desse círculo ou desse retângulo verde está o teor de proteína de variedades que na coluna 99 para esse estudo foi feito há 20 anos atrás, que eram variedades modernas com variedades crioulas da década de 50. Em geral, o teor de proteína das variedades crioulas é maior que nas variedades antigas. Perdão, das variedades crioulas é maior que das variedades modernas. E isso vale para vários nutrientes das variedades, da composição das variedades. Então, vejam bem, além de se apropriarem das variedades crioulas, a composição nutricional não foi junto, né? Porque foi privilegiada a uniformidade genética e o rendimento. Isso aqui nós podemos discutir. Ou seja, nós estamos se alimentando cada vez pior em termos nutricionais se a gente substitui variedades crioula pelas modernas. Então, quais são as questões que ainda estão pendentes? O direito dos agricultores está pendente. O germoplasma coletado e mais ou menos 45% dos acessos das coleções de germoplasma são variedades crioulas, que foram coletados antes da entrada em vigor da Convenção sobre Diversidade Biológica, que estão naqueles centros internacionais de pesquisa. Está na mão de quem? De nenhuma instituição pública. Está na mão de um conjunto de pessoas que formam o Global Crop Diversity Trust. Bom, depois podemos discutir quem são isso, como que eles se apoderaram do manejo dessas coleções. E que grande parte, elas são de domínio público, certo?
porque foram coletadas antes de 92. Mas daquela coleção, em torno de 40-45% são variedades crioulas. Ou seja, as variedades crioulas, ou locais, ou tradicionais, elas são fonte de variação para o melhoramento, elas podem ser conservadas pelo uso, não tem um centavo de custo para a sociedade. Entretanto, são invisíveis, não tem nem reconhecimento legal, nem direitos de proteção, não tem nem apoio. Nós poderíamos ter, por exemplo, zonas de exclusão de transgênico para não contaminar a semente em áreas que têm muita biodiversidade. Nem isso os pequenos agricultores que tentam guardar essa semente conseguiram, né? E é material, né, muito importante e imprescindível para a obtenção de novas combinações alérgicas. Então, a conservação na propriedade que poderia auxiliar, ou seja, um fomento à conservação nas propriedades, on-farm, poderia manter a evolução e o surgimento de novas combinações alélicas, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo de instabilidades climáticas frequentes. Como que as variedades modernas ou melhoramento clássico vai resolver esse problema de as novas de variedades diante de mudanças climáticas repentinas, né? Então, nós vamos precisar de combinações alélicas que sejam adaptadas a isso. Então, nós precisamos desses novos variantes. Então, nós temos aqui no país já identificados vários microcentros de biodiversidade, isso está na literatura científica, e é isso que nós precisamos também de reconhecimento e de apoio. Não sei se nós vamos resolver, mas eu considero também uma questão importante. Nós também temos conflitos legais, ou seja, nós temos dispositivos que são diferentes escopos, diferentes definições, diferentes formas de proteção. Nós temos aqui uma questão de apropriação indébita, que eu vou comentar aqui, e nós temos duplas ou triplas proteções, dependendo de onde vai, o sistema a lei de proteção de cultivares, ou patente, o conhecimento tradicional associado, o germoplasma via TIRFA, ou seja, nós estamos sujeitos a legislações distintas. Eu queria compartilhar com vocês ameaças, né, que têm sido propostas, que têm sido contempladas, que têm sido elaboradas por organizações da sociedade civil. Eu trago uma provocação aqui da doutora Blanche, da Cocopet, que é uma ONG que está na França e que se dedica às variedades crioulas, e ela faz a seguinte pergunta: sementes são de quem mesmo? Então, na opinião da doutora Blanche, a maior ameaça que nós temos é o protocolo de Nagoya, porque ele vai permitir patente e outras formas de proteção, e que talvez com o tempo, tanto o POV ou outras leis seriam desnecessárias. Bom, a opinião da doutora Blanche. Então, as sementes, como eu mostrei antes, elas já migraram as sementes crioulas, né? Migraram de continentes a outro continente, né? E elas são também fruto da liberdade. E eles advogam que as sementes deles lá deviam ser chamadas sementes livres. Então, são movimentos que eu acompanho e que estou compartilhando com vocês, a concepção do que é uma semente, né? Ela é fruto da liberdade. E que leva o agricultor à autonomia. Ele planta e colhe quando quiser, troca com o vizinho, faz o que quer, ou seja, e assim por diante. Ou seja, é de todos e não é de ninguém. Então, eles consideram também, né, que essas sementes, né, o objeto da proteção, né,
industrial, nós temos aí normas jurídicas, né? As diversas normas jurídicas que eu já comentei, e temos ainda também a interferência do comércio de sementes. Por exemplo, muitos de nós aqui, não sei, já ouviram falar em sementes piratas. Nós distinguimos o que é uma semente e o que é um grão, economicamente. Botanicamente é virtualmente impossível. Mas vamos lá. A semente que não está lá no cadastro do Ministério da Agricultura não é semente. Um agricultor que tem um campo de produção de milho, de feijão, de arroz, ou cria animais, ele também, nos animais, ele também cria os reprodutores. Lá na área de produção de milho, também vai ser semente para ele. E isso não é tratado como uma área de produção de sementes, né? Então, nós temos questões assim bastante pragmáticas em relação a isso. Então, eu só tenho mais 2 aspectos que eu quero, para mim, terminar. Vou começar com um, que vocês têm aqui um desenho que foi feito por uma pessoa que estava assistindo a um workshop similar ao de vocês, isso há uns 15 anos atrás. E nesse workshop eu fiquei muito preocupado com o que foi dito ali, e posteriormente eu encontrei um livro que eu estou compartilhando com vocês, que se chama Apropriação Indébita, de 2 economistas norte-americanos, e a definição de apropriação indébita no Código Civil brasileiro consiste no apoderamento de coisa alheia móvel sem o consentimento do proprietário. É isso que estão fazendo com as variedades crioulas aqui no Brasil. A apropriação indébita, segundo a definição do Código Civil brasileiro. O livro, entretanto, não trata muito especificamente da semente, mas trata da apropriação indébita. Então, todos vocês que querem ter assim uma concepção mais aprofundada do que é essa proteção ou apropriação, esse livro é uma referência, né? Porque os autores dizem que um número mínimo de indivíduos se aposta do vasto conhecimento científico herdado das gerações passadas e deles obtém lucros espetaculares com base num falso direito. Eles também abominam o conceito de gênio, eles dizem que a grande maioria desfavorecida é responsável pelo conhecimento acumulado e usufruto da minoria, que sugere que os dividendos sejam partilhados. Então, para mim terminar, eu gostaria só de ressaltar alguns aspectos. Eu falei demais, eu tinha pensado que não ia falar tanto, mas estou terminando. Eu quero terminar aqui ressaltando o início da minha palestra, de que os domesticadores foram melhoristas espetaculares, no sentido de que eles não só domesticaram plantas, e a experiência que muitas pessoas que trabalham com melhoramento genético participativo também comprovam. Se trata, na verdade, de uma forma de resgatar pelo menos a dignidade, já que levaram as sementes deles, mas é a dignidade dos agricultores que oportuniza a obtenção de novas combinações alélicas, ou seja, levaram umas, mas eles podem desenvolver outras. Isso aqui é um campo de produção, aqui tem uma população segregante, aqui tem um grupo de agricultores tentando selecionar, isso é 13 anos atrás, só para dizer que em 3 grupos diferentes, aqui são estágios diferentes, mas nós temos aqui variedades de milho que foram desenvolvidas pelos próprios agricultores nos municípios aqui há alguns anos. O seu Vilmar Menegatti está aqui de novo, eu já mostrei esse slide, só mostrei de novo. Aqui está um dos parentais da variedade Diaca seloviana ou feijoa, ou goiabeira serrana, e aqui está um clone que ele cruzou essa variedade com a 1035, e aí ele tem esses frutos na propriedade dele,
ele colhe e leva para a feira. Ou seja, os pequenos agricultores têm capacidade de ser melhoristas, conhecendo não genética, e fazem isso. E aqui eu queria mostrar o seguinte: eu, na minha vida profissional, já desenvolvi variedades geneticamente uniformes, me arrependo disso, mas não tem problema, porque elas estão protegidas, e é esse círculo vermelho aqui. Esse círculo vermelho para o lado de fora é o melhorista clássico, moderno, com ciência, com Mendel, com genética e tal, que a gente advoga, mas que a gente pega germoplasma, cruza, seleciona, testa, vende a semente. É um ciclo que não tem interação com setores da sociedade. As variedades crioulas estão aqui dentro. Tudo acontece aqui. Ó. Eu posso pegar a semente, plantar, colher, eu posso pegar a semente e replantar, eu posso distribuir para os vizinhos, posso ir para mercados, posso ir para tudo. Aqui nós temos uma dinâmica social de solidariedade e de vizinhança na agricultura. Nesse outro tipo de semente nós não temos. Então, o agricultor que entra aqui, ele perde vizinhança, perde a dignidade e, quando o clima não contribui muito, ele é o mais prejudicado, né? Porque, às vezes, ele tem até dificuldade de ter ressarcimento dos seus danos. Então, já que nós tivemos uma grande evolução nas formas de proteção intelectual sobre os recursos genéticos, menos o direito dos agricultores, né? Que está fora de qualquer norma legal, exceto algum benefício que pode ocorrer de forma muito indireta pelo Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura. Tem um movimento internacional que se chama Direitos dos Agricultores, ou Farmers' Rights, aqui tem um endereço eletrônico, e esse grupo, né, eles têm ramificações internacionais no mundo inteiro, e eles entendem como direitos dos agricultores, né, os direitos costumeiros de salvar, usar, trocar e vender sementes próprias. Certo? Esse movimento não conseguiu grandes sucessos no mundo inteiro. Nós temos poucos países que adotaram o direito dos agricultores. A Índia foi o primeiro, temos o Peru e temos mais algum outro. Então, desde 2001, tem uma lei de direitos dos agricultores sobre as suas sementes crioulas, que não tem as regras draconianas que nem as leis de proteção de cultivares. Era isso que eu tinha que falar para vocês, e aqui está a minha neta comendo milho, agora ela já tem 18 anos, mas eu fazia uma pergunta para ela se ela estava comendo uma semente crioula ou não, e ela não sabia o que era, mas certamente hoje ela já sabe. Muito obrigado. Muito bem, professor Rubens. Parabéns pela apresentação, é uma excelente palestra. É um tema complexo, né? E nesse momento nós vamos iniciar o espaço para perguntas, né? Nós tivemos aqui um grande número de participantes, né, acompanhando no YouTube. Eu vou começar, então, projetando ali algumas perguntas, né, para o senhor poder contribuir ali com as respostas. Então, nossa primeira pergunta é do Jairson da Silva. As edições gênicas e transgênicas e mutações induzidas não seriam variações sintetizadas? São variações, mas elas têm características diferentes. Por exemplo, edição gênica pode ter propriedade intelectual de patente. Você pode ir num lugar. A transgenia é a mesma coisa. Você vai inserir alguma sequência de DNA que você conhece, está patenteada e geralmente é confidencial. A gente não sabe o que é. As mutações induzidas, a mesma coisa. A diferença para as mutações que ocorrem naturais, por exemplo, que ocorrem naturalmente, que não são poucas, elas estão submetidas à seleção natural.
diferentemente das edições gênicas ou transgenias ou induzidas, o melhorista ele vai proteger aquela mutação. Quando surge no campo uma mutação, lá numa variedade de milho, feijão, arroz, coisa que eu valha, o agricultor pode, às vezes, nem perceber. Ele não protege. A planta, ele colhe em bulk, geralmente, ou seleciona espigas, ou panículas, e ele pode ou não contemplar a mutação que ocorre no campo, mas elas estão sob a seleção natural. As edições gênicas, transgênicas ou mutações induzidas estão sob a proteção da seleção artificial. A gente não sabe como elas vão se comportar no campo diante dessas mudanças climáticas, mas é isso. Elas são variações perfeitamente, mas são de concepções e características distintas. Ótimo. Obrigado, professor Rubens, pela resposta. Vamos para a segunda pergunta aqui dos nossos participantes. A pergunta da Luciana. Então, pesquisas realizadas com uma raça bovina brasileira, composta derivada do cruzamento de 4 raças bovinas estrangeiras, precisam de registro no SINGEM? Não sei que tipo de registro. Se não é da biodiversidade brasileira, não. Mas se tem alguma raça brasileira envolvida na síntese dessas 4, em tese, teria que ter pelo menos o cadastro pela lei atual. Vamos falar aqui o seguinte: o cadastro de pesquisa, quando a gente faz alguma pesquisa no CEGEM, ele é obrigatório, mas, além de obrigatório, ele devia ser algo voluntário, teria que ser assim. A gente teria que ter prazer em fazer aquilo, porque é assim que nós vamos saber que tipo de pesquisa está sendo feita no país. É uma contribuição para tirar da invisibilidade todo o potencial que nós temos. Agora, se isso se trata de uma raça, de desenvolvimento de uma raça, que vai ter uma denominação de origem, certamente teria que ter o aval na minha opinião. Eu não estou dizendo que é legal. Ou seja, se tem alguma raça brasileira envolvida na síntese, deveria. Se é só raça estrangeira, talvez não. Não sei se as 4 raças são estrangeiras. Agora, você pegou eu não sei se os animais foram tomados aqui no Brasil ou vieram todos de fora. Se são animais tomados no Brasil, provavelmente adquiriram algumas características próprias. E é isso que eu comentei daquela portaria do Ministério da Agricultura, que isso não é feito. Ou seja, tudo que nós tínhamos, tudo que nós temos no Brasil é invisível, em termos de características distintivas. Se tiver características distintivas, pela lei, seria obrigatório. Mas eu não sei se elas têm. A autoridade competente que devia identificar isso não faz. Então, mas se tiver características com propriedades distintivas, é o que a norma legal define. Se não, não. Ótimo. Obrigado, professor Rubens. Agora nós vamos para acredito que última pergunta. Novamente do Jefferson da Silva. Ele pergunta se mandiocas têm cultivares crioulas a partir de clones estáveis, homogêneas, poderiam ser protegidas? Em tese, sim. O problema é que, quando a gente faz multiplicação vegetativa, nós podemos ter muitas mutações, e eu vou dar aqui alguns exemplos. Grande parte das variedades de maçã hoje protegidas são mutantes que se originaram de 2 básicas, a Gala, a Fuji e tal. Vocês imaginem quantas células que se multiplicam por mitose no momento do florescimento dessas plantas. E cada 10.000 dessas células, uma pode ser mutante, em tese, em média. Então, qualquer característica distinta que é encontrada no campo é um mutante.
Então, as pessoas aqui estão, ou as organizações estão usando isso e até pedem proteção, e eles conseguem. Então, proteger, em tese, sim, as de propagação vegetativa. O problema é que, com o tempo de cultivo, você vai acumulando mutantes. Não tem problema, ela vai ficar distinta ao longo do tempo, mas no início ela é homogênea. Poderia, sim. Ótimo. Obrigado, professor Rubens, pela resposta. Percebemos aqui um grande número de comentários, né, parabenizando o senhor pela excelente palestra. Novamente, gostaríamos de agradecer em nome da equipe, né, que está organizando o quarto workshop Singen, aqui da Universidade Federal do Paraná, a sua participação. E agora passamos, né, a palavra para o senhor, se quiser fazer mais alguma consideração final, e depois para a professora Shirley para fazer ali, né, o encerramento do nosso workshop. Não, o que eu tenho que comentar aqui, eu devia ter feito o comentário no início, mas, na verdade, eu aprendi uma frase ao longo da minha vida, que a gente não deve confiar em ninguém com mais de 30 anos, né? Tem até uma música. Então, eu acho que, aliás, a minha sugestão é para que vocês não acreditem em mim, mas verifiquem e reflitam e tomem essa apresentação como uma provocação, porque só com a provocação e o conjunto de informações que vocês vão acessar é que vocês vão ter a concepção de vocês sobre esse tema. Era isso a minha palavra final aqui. E muito obrigado pela oportunidade e a todos aqueles que acompanharam aqui a apresentação.